E hoje nós vamos falar sobre a nossa quarta expectativa. Falamos a primeira, Pibam, uma igreja maravilhosa. Depois Pibam, uma igreja conselheira. Depois Pibam, uma igreja forte e eterna. E hoje falaremos sobre Pibam, uma igreja pacificadora. Quando os membros de uma igreja estão em paz, essa igreja tem paz. E quando estamos vivendo tempos de paz, nós não podemos perder as oportunidades. Há quem diga que é melhor que a igreja esteja sendo perseguida para que o evangelho possa avançar. Eu discordo. É melhor que a gente seja proativos. Nós não precisamos esperar a perseguição para então testemunhar. É tempo de testemunhar. É tempo de não engasgar, é tempo de testemunhar, é tempo de transbordar essa paz que Deus nos deu, que recebemos em Jesus, e por fim, servir. Se você quer servir ao Senhor com alegria, você precisa estar nele e ele em você. E se ele disse que ele é o príncipe da paz, quantos creem nisso? Ele é príncipe da paz. Então essa paz está e precisa reinar no nosso coração. E uma vez que ela está reinando em nós, nós só vamos falar acerca dessa paz à vida das outras pessoas. Quem não tem Jesus, queridos, vive em confusão. Ora, se quem tem Jesus, quando descuida um pouquinho, a vida já vira uma confusão só. Verdade ou mentira? Verdade. Quanto mais quem não conhece Jesus, quem está literalmente nas trevas. Se Deus nos retirou do império das trevas, da escuridão, da dor, da tristeza, da maledicência, da inveja, do adultério, de tudo isso de ruim, se Deus nos tirou de lá e nos trouxe para o reino do seu Filho, então nesse reino de paz nós precisamos viver, estar e pacificar tudo à nossa volta. Nós somos chamados para pacificar, somos pacificadores. E eu quero ler com vocês hoje Atos capítulo 9, verso 31. Abra sua Bíblia, apesar de estar na tela, abra sua Bíblia e marque esse texto, Atos capítulo 9. Quero que você, comigo, reflita um pouquinho mais sobre isso, sobre essa verdade. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Na sua versão, vamos ler juntos bem forte. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Após a conversão de Saulo no caminho de Damasco, a igreja viveu em paz por um determinado tempo, e isso foi fundamental para a expansão da pregação do Evangelho. Com o apóstolo Paulo, houve uma dispersão, os cristãos foram praticamente corridos de onde estavam, fugindo da perseguição, mas por onde eles passavam, eles iam pregando o Evangelho. Eu prefiro acreditar que eles estavam pregando o Evangelho independentemente de perseguição. Porque, assim como os apóstolos disseram, não podemos nos calar diante das coisas que temos visto e ouvido. Nós não podemos ficar quietos, nós temos que continuar pregando. Independentemente da perseguição, aquele povo estava determinado, ele estava obediente e ele estava pregando a palavra, independente de qualquer coisa. Mas, quando o apóstolo Paulo, então, foi preso pelo Espírito Santo, foi uma prisão-libertação, porque ele assolava. A Bíblia diz que ele ainda respirava ameaças e mortes contra os cristãos. Não sei o que está vendo hoje, acho que eu tenho que chupar chiclete. Ele respirava ameaças e mortes contra os cristãos.
ele arrastava, ele prendia, ele consentia na morte, ele encarcerava. O apóstolo Paulo era terrível. Na melhor tradução para exemplificar quem ele era uma besta fera. Ele estava totalmente determinado a acabar com a seita do caminho, a seita dos nazarenos, como ele chamava. Mas o Espírito Santo foi lá e soprou sobre ele. Uma luz poderosa cobriu, ele caiu do cavalo, literalmente, caiu por terra, ficou cego por 3 dias, mas ressuscitou no terceiro. Ele passou a ser guiado pelo Espírito Santo, ele passou a ser guiado pela vontade de Deus, e neste tempo, a igreja desfrutou de um momento de paz. E neste momento de paz, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, no momento de paz, aquela igreja, a igreja de Cristo, naqueles dias, a primeira igreja, ela não perdeu a oportunidade de desenvolver essa paz, de viver intensamente essa paz e de proclamar essa paz. A igreja de Cristo, naqueles dias, soube aproveitar ao máximo a oportunidade concedida com os tempos de paz e desenvolveu o seu chamado plenamente. Uma igreja pacificada é uma igreja pacificadora. O lar está em pé de guerra. O Espírito Santo vai lá, ministra uma palavra e aquele casal é curado. Aleluia. O filho não sabe o que quer da vida, mas o evangelho chega até o coração do filho. E aquele filho que não tinha direção, que estava andando errante pelo caminho, agora encontrou a direção do Senhor e vai viver em paz também. O evangelho tem o poder transformador. Ninguém permanece o mesmo depois de terem um encontro com Jesus. Quem era você antes e quem é você hoje, depois de Jesus na sua vida? Melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Melhorou. Você era uma coisa há 19 anos atrás, é outra hoje, aleluia. Eu e você somos convidados a uma mudança de mente, a uma mudança de atitude, a uma mudança de comportamento. A nossa prática agora não é mais a mesma de outrora. Nós somos chamados para a santificação, e nós que somos chamados para a santificação, temos paz com Deus, vivemos na paz de Deus e promovemos essa paz por onde a gente passa. Mas eu quero então destacar, à luz desse texto, uma igreja pacificadora se edifica servindo uns aos outros. Repita isso comigo. Uma igreja pacificadora se edifica servindo uns aos outros. A Bíblia diz, ela se edificava, ela trabalhava para a sua edificação, ela servia uns aos outros. Queridos, que oportunidade tremenda teremos no próximo ano de nos servirmos e nos edificarmos. Quando nós manifestamos alegria em um solo, uma flauta, um sax, ou seja, um teatro, um momento em que a gente se alegra pelo resultado do trabalho missionário e a gente aplaude efusivamente e a gente sorri, a gente dá glória a Deus, isto também edifica a pessoa que te edificou. Às vezes a gente fica um tanto quanto que limitados. Antigamente, se alguém na igreja levantasse a mão, antigamente mesmo, hoje não, graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Pode levantar a mão, pode chorar, mas antigamente quem levantava a mão tomava um tapa, baixa essa mão. Está falando o que no meio da oração do outro? Era assim ou não era? Os batistas mais velhos aí. Era ou não era, Zé Sérgio? Hein? Não podia nem rir. Casa de Deus, lugar de reverência. Quem aqui é casa de Deus? Você é casa de Deus. E aqui, toda a casa de Deus está reunida no templo para louvar e exaltar o nome do Senhor.
quando você elogia o seu professor de escola bíblica dominical, quando você dá um presente ao seu líder de célula, quando você cuida bem do seu pastor. Muita gente aqui não vai para o céu, pastor Mário. Não me deram uma rabanada. Só comi uma rabanada dessa igreja, mas está prometido que hoje tem. Então vamos ver. Vamos ver. Mas vejam bem, quando você é edificado por alguém e você diz assim: Alberto, campeão, tua palavra hoje na EBD, olha, quebrantou meu coração. Estou sentindo que vai vir mudança por aí. Nós precisamos aprender a edificar mais as pessoas que estão nos servindo, que estão se esforçando para ensinar, para ensaiar, para produzir alguma coisa. Quantas vezes você produz tanto e no dia da apresentação, não sai do jeito que você quer? Quem já passou por isso? Você sabe qual é a maior crise de um pregador da palavra? É que maioria absoluta do que ele prepara para pregar, ele não fala. É um negócio. Você prepara, nesse momento aqui eu vou crescer a voz, nesse momento aqui eu vou diminuir, nesse momento aqui eu vou falar, nesse momento eu vou fazer assim. Na hora, queridos, o Espírito Santo fala assim: não vai fazer nada disso, rapaz. Eu tenho gente lá que precisa ouvir essa palavra, e eu vou falar com cada um individualmente. Vocês sabiam que às vezes eu estou ali à porta, e alguém passa por mim e fala assim: pastor, olha, o senhor falou uma frase. Aí eu fico pensando: poxa, que frase foi essa? Aí eu pergunto: que frase? Aí ela fala a frase. Eu não falei aquela frase hora nenhuma, mas a pessoa recebeu do Espírito Santo aquela frase, Alberto. Aí Alberto Ferreira, né? Não é esse aqui não, esse aqui é Alberto Cavalcante. A pessoa recebe. Às vezes você está pregando, você está falando uma coisa, tem alguém chorando, o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo foi lá dentro e tocou. Não foi você que falou, foi o Espírito Santo que falou o coração daquela pessoa. E quando você é edificado por alguém, por um sax muito bem tocado ou não, por uma pessoa que deu a aula de EBD, uma pessoa que cuidou de você, que visitou você, e você honra essa pessoa, você está edificando essa pessoa. Se você não tem o hábito de elogiar alguém, desenvolva isso, elogie mais, critique menos, elogie. Queridos, quem vem aqui em cima é corajoso, sabiam disso? Quem chega aqui nesse púlpito é muito corajoso, e nós precisamos aprender a nos edificarmos mais. Era comum na igreja o hábito de servir as pessoas da comunidade da fé e também aos de fora. A igreja não é uma sociedade ou grupo de pessoas pensando e agindo apenas para os de dentro de si mesma. Ela existe para pacificar os de fora, atraindo-os para a paz de Jesus reinante, por meio da edificação uns dos outros. Quando você elogia quem está na recepção, quando você diz assim: olha, que bolinho gostoso que vocês fizeram. Ou vocês acham que é haja bolo e o bolo aparece? Não, irmãos, dá trabalho, dá trabalho. Tudo que você faz na igreja dá trabalho. O pátio está limpo, honre as pessoas que limpam. A cantina está fazendo lanche, vai lá, abençoa as pessoas da cantina. Quem sabe você sabe fazer alguma coisa boa, né, no nível de roupa. Poxa, eu vou melhorar essa cantina, eu vou dar um avental para eles, com o símbolo da PIBAN, vou bancar isso, vou pagar isso, eles vão ficar lindos, vão ficar identificáveis. Às vezes a gente quer ser servido por alguém, não sabe quem trabalha. Você pode ser essa pessoa que vai abençoar, que vai ajudar, que vai contribuir, que vai cooperar. E quando você desenvolve o hábito de elogiar, motivar e inspirar as pessoas, você está edificando. Edifique mais as pessoas, motive mais as pessoas. Uma vez lá em Salvador, eu fiz uma série de mensagens, e no final da série de mensagens, uma pessoa chegou e me deu um livro, e ela me disse assim:
Pastor Cândido, isso aqui é para quando o senhor for falar desse assunto de novo, o senhor está mais embasado ainda. Eu falei assim, aleluia. Viu? Não é bom? Alguns pregadores talvez se sentissem magoados, feridos, atacados. Não, irmãos. Eu estou aberto a ganhar muitos livros. Amém? Doem livros, pastor. Dá livros, 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 livros. Nós podemos nos edificar muito mais. Carlito Paz disse o seguinte: a igreja é a única organização que existe para os de fora e os de dentro. Não é para os de dentro e os de fora. Não, aos de dentro Jesus disse, vocês devem ir. Para onde, pastor? Buscar os outros. Ele disse que tem muitas ovelhas que são dele, mas ainda não estão no mesmo aprisco. Ainda não estão aqui dentro. Tem muita gente lá fora. E à medida que nós criamos um ambiente de gratidão pelos que servem e nos edificamos e preferimos em honra os outros do que a nós mesmos, e quando a gente tem prazer em fazer com que o outro se sinta muito bem, você está edificando uma vida, e essa vida que se esforçou tanto, trabalhou tanto, ensaiou tanto, se programou tanto, abriu mão de tantas coisas para fazer o que fez, essa vida vai ser inspirada e essa pessoa vai fazer muito mais da próxima vez, porque ela foi motivada. Ah, pastor, agora então todo mundo vai precisar ser elogiado? Não, desenvolva isso no seu coração. Abençoe o motorista que te leva para o trabalho. O motorista, eu não estou falando que você tem motorista particular, não, estou falando do ônibus mesmo. Abençoe-o. Comece a agradecer a Deus pelo motorista. Abençoe a vida dele. Dê um presentezinho a ele no final do ano. Seja generoso. Comece a elogiar mais. E você vai ver como coisas boas vão acontecer com você também. Sobretudo na paz de Deus. Na paz de Deus. Porque quando você tem um coração ávido por abençoar pessoas, pode ter certeza, a bênção do Senhor virá a galope sobre a sua vida. Vamos nos edificar mais uns aos outros. Mas em segundo lugar, uma igreja pacificadora é encorajada pelo Espírito Santo. Vocês se lembram o que disse Deus a João Batista? Aquele sobre quem você vir pousar o Espírito Santo e permanecer, esse é o que batiza com fogo. Quem se lembra disso aí? É esse aí. E a Bíblia diz que a forma era de uma pomba. A forma era de uma pomba. E a pomba é uma representatividade, ou uma das representações da paz, a pomba. Não é isso? Quando os países querem deixar uma guerra, elas pegam uma pombinha e soltam. Não vai adiantar nada, mas é um simbolismo. A pomba, que simboliza essa paz, ou que simboliza o Espírito Santo, essa paz que nós temos é doação de Deus para aqueles que creem. Nós temos paz com Deus e devemos desenvolver a paz de Deus. Nós devemos mostrar isso, porque quem está em paz está cheio do Espírito Santo. Podem escrever. Quem está com paz no coração, diante de todas as tribulações possíveis, ele está cheio do Espírito Santo. Quem se lembra aqui do diácono que foi apedrejado, Estevão? Quem se lembra? Seus algozes olhavam para ele rangendo os dentes, estavam com raiva. Vamos apedrejá-lo o quanto antes, vamos tirar esse sujeito da terra.
e o semblante de Estevão era de anjo. Sabe por quê? Ele estava em paz. O Espírito Santo, ele nos dá a sua paz, e nós precisamos usufruir dela muito mais, porque cheio de paz é sinal de que está cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo nos encoraja a seguirmos, a avançarmos. Atos 2:43. Eu acho que eu estou descobrindo o que está acontecendo. Esse ar aqui está muito forte aqui em mim. Pode desligar. Foi você, Ana Giovana. Pode diminuir aqui. Minha boca está secando. Aleluia. Que bom, Tiago. Seu trabalho foi fantástico, Tiago. Deus valoriza tudo. Quem dá um copo d'água a um profeta vai ganhar o quê? Como profeta. Então, eu não sei ainda, não tem na Bíblia quem diminui o ar, isso não tem, mas a gente vai criar alguma coisa para você receber lá em cima. Atos 2:43, leiam comigo. E em toda a alma havia temor. Vamos juntos? E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O poder do Espírito Santo é eficaz na pregação do Evangelho e nas manifestações sobrenaturais, quando o Espírito Santo assim deseja realizar. João Batista, a Bíblia diz que todos iam ouvir João Batista. João Batista não fez um sinal, uma maravilha. Não fez milagre nenhum. Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, e ele estava cheio. Mas quem faz é o Espírito Santo, quando quer, do jeito que quer, no momento que quer. Jesus, quando começou o seu ministério, a partir ou à luz das profecias que residiam sobre ele, ele saiu curando todo mundo. Aí ele disse, quando João ficou em dúvida, ele falou assim, vai lá e diz para João o seguinte: os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Vê se com isso ele vai acreditar firmemente que eu sou quem ele mesmo viu que eu sou. Então o propósito de Deus em nos encorajar é para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. E quando você está em missão, à luz do Evangelho, pregando o Evangelho, os sinais vão acompanhando você, de acordo com o que o Espírito Santo ordena. E você não precisa ter medo, porque Deus vai te usar tremendamente, mas você não precisa ter medo, é Ele quem vai agir por meio da sua vida. Uma igreja pacificadora, em terceiro lugar, cresce naturalmente. O texto vai nos dizer claramente, crescia em número. Tem gente que tem problema com números, quando a Bíblia mesmo tem um livro dedicado, exclusivo aos números. Então, nós não podemos ser numerolatras, idólatras dos números, mas nós devemos dizer, olha, batizamos lá no campo X, e isso vai trazer alegria e edificação. Olha, evangelizamos 400 mil pessoas em 2023, aleluia, o número faz parte. Só sabemos que eram 12 apóstolos porque a Bíblia nos informa. Só sabemos que quase 3 mil porque a Bíblia nos informa. Sabemos que chegou a quase 5 mil e depois uma multidão porque a Bíblia fala. A Bíblia não é um livro de numerologia ou numerolatria, não, mas os registros fazem parte. Esse crescimento em número estava relacionado ao crescimento dos discípulos, da multidão dos que criam. Uma igreja pacificada e pacificadora, ela vai crescer em número. Quem é que não quer viver em paz? Quem é que não quer um ambiente de paz?
Quem é que não quer estar num lugar, num ambiente onde todas as pessoas estão vivendo em paz? Por isso que quando há uma discórdia, uma desordem, uma coisinha ruim, o grupo fica logo tenso. O grupo do WhatsApp fica logo tenso. E o que vai vir agora? Essa pessoa postou isso. E agora? Como é que vai ser a reação de Marquinhos? Com essa postagem aqui, hein, Joy? Como é que vai ser? Aí fica aquele negócio de uma semana, 10 dias, 15 dias, aquele negocinho que, vamos falar a verdade, os crentes gostam de um negócio assim, né? Gostam, mas olha, você deve ser aquele que vai jogar água e não gasolina. Vai lá no particular, Gabriel, não foi legal aquilo que você colocou lá não, vai lá, se retrata, melhora isso aí, eu acho que não soou bem. Você já escreveu alguma coisa que não soou bem? Já escreveu? Então você é um ser humano normal. Você já falou alguma coisa que se você pudesse não ter falado, hein? Sim ou não? Nós não erramos, a gente não acerta sempre, fora o pastor que sempre acerta. A igreja pacificada, ela cresce naturalmente, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando para o seu crescimento. Quem faz crescer uma igreja não é o pastor, não é o modelo, não é o líder de célula, nada disso. Quem dá o crescimento, está muito claro na Bíblia. Quem é que dá o crescimento? Deus, o Espírito Santo, Deus. Agora, Ele nos deu o privilégio de participarmos disso, pregando o Evangelho, testemunhando, vivendo em paz com todos, dando bom testemunho. Isso é um privilégio. Agora, o crescimento natural da igreja vem da parte de Deus, numa igreja vivendo em pacificação, uma igreja pacificada e pacificadora. Quando as pessoas são atraídas pelo Evangelho, elas são atraídas pelo que elas estão vendo e não pelo que elas estão ouvindo. Quando uma pessoa dá atenção ao que você fala, ela na verdade quer ouvir alguém que tem autoridade para falar o que está falando. É comum quando você ouve alguém falando alguma coisa que ela não está muito aí 100% naquilo, e alguém diz assim, ele ensina os outros, mas não serve para ele. Não já aconteceu isso? Hein? Você está olhando lá e, rapaz, esse camarada aí, ou essa mulher está falando isso, mas ela mesmo não é um exemplo do que ela está falando. Jesus disse que nós não podemos tropeçar em nada, temos que ser irrepreensíveis, e precisamos lutar por isso, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Você vai pregar, você vai liderar, você vai fazer o seu ministério decolar, você vai fazer tudo isso, mas quem vai atrair as pessoas para o seu ministério, para a sua vida, para a sua igreja, é o Espírito Santo de Deus. Crescia naturalmente, crescia em número. O Espírito Santo os fortalecia e os encorajava a anunciar as boas novas de salvação, e em razão da presença manifesta do Espírito Santo nos ensinos apostólicos, o número de discípulos crescia naturalmente. Leia comigo Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e repita comigo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja pacificada cresce naturalmente, porque ela, encorajada pelo Espírito Santo, ela anuncia Jesus todos os dias. Graças a Deus por isso. Todos os dias eu e você temos a oportunidade de crescer em Cristo Jesus e fazer com que o reino dele cresça mais e mais aqui nessa terra. Em último lugar, uma igreja pacificadora vive no temor do Senhor. E o texto vai nos dizer exatamente assim: vivendo no temor do Senhor. Ter medo de algo ou alguém é diferente de ter temor por algo ou alguém. O medo
se manifesta quando o objeto causador se aproxima ou é iminente. Temor é a atitude de quem, na ausência de qualquer evidência de algo ou alguém, o indivíduo mantém-se íntegro. José estava lá na casa de Potifar, pai longe, irmãos longe, longe de casa, não tinha ninguém lá. E ele disse o seguinte: como poderia eu pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor? A mulher estava lá: José, deite-se comigo, deite-se comigo, hoje não tem ninguém aqui, deite-se comigo. E José falou com todas as letras: jamais. A Bíblia diz que ele fugia dela. No dia em que ele poderia dizer assim: realmente não tem ninguém aqui. Mas o temor é que nos faz não pecar, porque Deus estará sempre conosco, todos os dias. Quando você for assinar um contrato, Deus vai estar contigo. Quando você for fazer um negócio, Deus vai estar contigo. Quando você levantar o seu pé, Deus vai estar contigo. Quando você se assentar, Deus vai estar contigo. Quando você for fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus e para a edificação de pessoas. E você vai demonstrar que você é uma pessoa que vive no temor do Senhor e não no medo. Tem gente que serve a Jesus por medo do inferno. Não é um bom conselho. Sirva a Jesus porque Ele é o teu Senhor, teu Pai, teu Salvador. Seja grato. Leve outras pessoas a conhecerem aquilo que foi revelado a você. E se alguém mais precisar de salvação, você será esse canal. A pessoa que teme ao Senhor não age por conveniência, mas mantém sua vida e atitudes dentro da vontade de Deus. Assim deve ser a postura da PIBAM, independentemente de paz ou perseguição. A igreja seguirá avançando de acordo com a vontade de Deus para ela. Essa é a nossa expectativa, que sejamos exatamente como é o nosso Senhor. Uma igreja maravilhosa, uma igreja conselheira, uma igreja forte, uma igreja que pensa na eternidade dela e das pessoas, uma igreja que está na paz e vivendo em paz. Seja você um promotor da paz na sua família, na sua casa, no seu trabalho, lá na faculdade, na escola, por onde você passar, no treino. Que você seja canal de Deus à vida de muitos. Leve a paz do Senhor, leve. Não perca a oportunidade de ser aquele que vai pacificar o ambiente por onde passar. O Espírito Santo está com você, ele vai te fortalecer e te encorajar. E no final, você vai ver o resultado, o fruto de toda a paciência, de toda a perseverança, de toda a calma que você teve, porque Deus vai dar o crescimento. Deus vai abençoar o seu casamento, o seu relacionamento. Deus vai abençoar os seus negócios. Deus vai abençoar tudo que você colocar a mão, porque Ele estará com você, porque você é íntegro, você o teme, você o busca. A escassez pode bater a porta de um íntegro? Sim ou não? Pode ou não pode? Pode, sim, mas Ele vai dizer assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A escassez pode chegar, mas a paz que excede todo o entendimento vai tomar a sua mente e o seu coração, e você não vai pecar contra o Senhor. Você vai ter discernimento. Quando Deus nos dá uma aprovação, não é para a gente morrer na aprovação, é para a gente aprender a depender dEle, é para a gente aprender a caminhar na direção dEle. Não abra mão da paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Não abra mão dela. Dias difíceis podem chegar, mas nos dias difíceis
cante um louvor, cante uma adoração. Sabe o que vai acontecer? As pessoas à sua volta não vão entender. Não vão entender. Porque você está cantando e adorando a Deus em dias de dor e tristeza. E é exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Não importam as circunstâncias, eu vou louvar a Deus. Se Jesus vier procurar fruto em mim e em você, e você tentar se justificar, não, olha, eu estou assim por causa disso aqui que aconteceu. Basta você se lembrar do que ele falou à figueira. E o texto vai dizer claramente, não era o tempo. Não era tempo de figos. Era uma boa justificativa. Mas a Bíblia diz que nós devemos frutificar em todo o tempo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Quando for oportuno e quando não for, prega. E eu acrescento, se for necessário, fale alguma coisa. Você pode pregar, mesmo quando você não fala absolutamente nada. Quando Jesus ficou quieto, Pilatos entrou em parafuso. Fala alguma coisa, rapaz. Você não sabe que eu tenho poder para te livrar da cruz? O que Jesus disse para ele? Nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não lhe fosse dado. Sabe o que Pilatos fez? Eu vou soltar esse sujeito. Eu vou soltar. Se nós nos mantivermos dominados e guiados pelo Espírito Santo, nós vamos frutificar a tempo e fora de tempo. Tenha calma, tenha paciência, perdoe mais, elogie mais, cuide mais do que você ministra às pessoas, do que você fala às pessoas. Cuide mais e você vai ver quanto você vai lucrar em Cristo e no seu coração. Feche seus olhos agora.